Agora vai também é Pop Sertão. Gostaria que o senhor falasse para nós, os nossos seguidores, fatos isolados que de vez em quando acontecem na Igreja Católica. Recentemente tivemos o caso lá em Trindade, Goiás, com o sacerdote. E gostaria que o senhor falasse para os nossos seguidores qual é a observação que o senhor faz com relação a esse caso e outros que acontecem no Brasil. Bom, primeiro nós precisamos sentir o seguinte: a igreja é formada por pessoas humanas. Apesar da gente dizer que a igreja é santa e pecadora, a gente diz que a igreja é santa porque ela tem a presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo é a presença da santidade. Segundo, a igreja é formada por pessoas humanas. Aliás, Cristo que quis instituir a igreja justamente como sociedade, como organização. E onde está a pessoa humana existem as fraquezas. E olha bem que toda a história da igreja, essa caminhada de mais de 2000 anos de existência, nós tivemos momentos assim tristes, de maus testemunhos, maus exemplos. E esse caso que você cita, lá de Goiás, lá de Trindade, realmente traz para a gente assim, muita tristeza do coração, porque não deveria estar acontecendo isso. Aliás, até eu ouvi outro dia um dos repórteres dizendo assim que não é a igreja, é um padre. Padre é pessoa humana. Nós não podemos assim entender que se acontece um fato desse, a igreja toda está sendo responsável por isso. Não é que seja a responsabilidade da igreja, é daquele fato especial. Acho que a gente tem que separar as coisas. Eu até dizer, ou alguém dizer assim, não quero ser mais igreja porque está acontecendo isso. Não, você tem que olhar um fato só que está acontecendo, entre outros, logicamente, mas isso não significa que a igreja ela é aquela que realiza esses fatos negativos. E eu sei que se há culpa, tem que pagar. Isso é a questão da justiça. No caso lá do padre, se ele é culpado, logicamente ele tem que pagar pela culpa, pelo erro que realizou. Quais são os conselhos que o senhor daria aos católicos que pensam em desistir de seguir a religião? Bom, diante do que está acontecendo, diante dos fatos que acontecem e que até entra em cena o Ministério Público, se acontece isso porque está sendo visto que há alguma coisa de injustiça e de erro. Eu digo então como pessoa que quem faz o erro tem que pagar por aquilo. A gente não tem que dizer outra coisa. A igreja, lamentavelmente, e lamenta também esse fato, né, porque realmente fere a sua dignidade. E a visão da igreja também é esta, que a questão da justiça é fundamental. Então é o pagar por aquilo de erro que fez, por irresponsabilidade às vezes numa administração. Agora, diante de tudo isto, a gente não sabe ainda qual que é a realidade. Tem que esperar as consequências, né, da ação do Ministério Público, daquilo que a justiça vai apurar, se realmente o padre tem culpa por aquilo, na dimensão como está sendo apresentada. Sobre a Covid-19, o que o senhor tem a dizer para aquelas pessoas que não tomam cuidado e principalmente para aquelas pessoas que não acreditam? Quais são as palavras do senhor como povo, como igreja e como bispo de nossa cidade? A primeira coisa é que nós estamos vivendo numa situação assim inédita na história. Inédita, principalmente quando a gente já tem aí mais de 120 mil mortos, que a imprensa diz como sendo por consequência da Covid ou do Covid-19. Agora, isso cria realmente em todos nós uma grande preocupação. No meu caso, por exemplo, que tenho responsabilidade sobre uma arquidiocese e tenho dado certas normas sobre isso realmente preocupa, porque da nossa parte estamos tentando fazer o que é necessário, o que é pedido pela vigilância pública, né, pela Secretaria de Saúde. Agora a gente vê que muita gente não está nem aí. Nem aí, não usa máscara. Eu estou aqui sem máscara porque estou sozinho na gravação, mas normalmente a máscara faz parte, talvez aquele novo normal que estão dizendo, é justamente essa capacidade agora da gente se acostumar com as máscaras. Talvez não seria tanto a máscara, talvez a questão do distanciamento. O estar muito perto que é o perigo da gente ter contaminação. Mas o que eu digo para aquele que está nos ouvindo, que nos está acompanhando,
é que se cuide. Se cuide, porque cuidando de você, você está cuidando também do outro. Eu até acho que é um momento assim, de muita fraternidade, porque se eu estou conversando com alguém sem máscara e eu sem máscara, eu estou também prejudicando a vida do outro. E termino dizendo assim que só vai passar essa pandemia quando cada um assumir realmente o seu papel. A gente vê que por que nós estamos aí com uma curva que não desce? Justamente porque as pessoas não estão se cuidando da forma como deveria cuidar. Cuide-se de você, que você estará cuidando da sociedade hoje. Estivemos aqui falando com o arcebispo de Uberaba, Minas Gerais, Dom Paulo Mendes Peixoto.